Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará, a paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor Deus, que está em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 23, a partir do verso 25. Mateus, capítulo 23, a partir do verso 25, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém. Então aqui a palavra do Senhor Deus está falando sobre Jesus. Jesus, ele estava ali ensinando os fariseus, que eram pessoas que diziam que eram servos fiéis a Deus, que faziam a vontade de Deus, que diziam que faziam a vontade de Deus, que diziam que obedeciam a doutrina de Deus, mas que na verdade não era bem assim. Os fariseus, eles até chegavam a pregar a palavra de Deus, ensinar os mandamentos de Deus. Tanto é que uma vez Jesus, ele disse assim para as pessoas: o que os fariseus vos ensinar, vocês façam, mas o que eles fazem, vocês não façam, porque os fariseus, eles ensinam a palavra de Deus, mas eles não praticam a palavra de Deus que eles pregam. Então, esses fariseus eram pessoas que até pregavam a palavra de Deus, Eles procuravam parecer que eram pessoas que obedeciam a Deus, pessoas fiéis a Deus. Mas esses fariseus, eles também faziam coisas erradas. E Jesus sabia disso. E nos dias de hoje, quantas pessoas que são crentes, até pregadores, que são vistos como santos, muitas vezes é anunciado: olha, vai estar pregando o santo homem de Deus, vai estar pregando a santa mulher de Deus. Mas depois, com o passar do tempo, a igreja descobre que aquele pregador não vivia em santidade na casa dele, no serviço dele, e muitas vezes até na igreja.
E essa pessoa, ela pode ser comparada aos fariseus. Que muitas pessoas pensavam que os fariseus eram pessoas que eram fiéis a Deus, que obedeciam a Deus em tudo. Mas Jesus sabia que os fariseus, eles só pareciam, que eles somente aparentavam ser pessoas fiéis a Deus, que obedeciam a Deus. Mas Jesus sabia o que os fariseus faziam quando as pessoas não estavam olhando. Jesus sabia as coisas erradas que os fariseus faziam. Se a gente lê Mateus, o capítulo 23 inteiro, Jesus ele fala as coisas erradas que os fariseus faziam. Aquelas pessoas que pareciam ser pessoas santas, pessoas fiéis a Deus, que muitos até pregavam a palavra de Deus. Mas aqui em Mateus capítulo 23, a partir do verso 1, Jesus ele fala todas as coisas erradas que os fariseus faziam. E Deus ele sabe o que nós fazemos dentro de uma casa de oração, de uma igreja, e o que nós fazemos também na nossa casa, no nosso serviço. Os olhos de Deus não estão olhando para a gente somente quando a gente está dentro de uma casa de oração, de uma igreja. Os olhos de Deus estão vendo o que a gente faz na nossa casa, no nosso serviço, na nossa vida. E a palavra de Deus, ela diz que ninguém esconde nada de Deus. E ninguém esconde nada do diabo também. Porque o diabo sabe quem serve a Deus e quem não serve. Muitas vezes uma pessoa ela engana o pastor da igreja, o presbítero, o diácono. A pessoa engana os irmãos, as irmãs da igreja, mas essa pessoa não engana a Deus, e essa pessoa também não engana o diabo. E quantos casos que o próprio diabo fez aparecer as coisas erradas que o pregador fazia, que a pregadora fazia, aquele pregador que era chamado de santo homem de Deus, aquela pregadora que era chamada de santa mulher de Deus. Quantas vezes que o próprio diabo fez aparecer as coisas erradas que aquela pessoa fazia. Quantos crentes que eram vistos como pessoas fiéis a Deus foram pegos no adultério, foram pegos na prostituição, foram pegos roubando, matando, destruindo. E quantos crentes que ficaram impressionados. Quantas pessoas que descobriram que aquele cantor gospel, aquele cantor evangélico que cantava aquele hino, aquele louvor, aquele cantor traía a esposa, aquele cantor roubava, aquele cantor fazia coisas erradas, aquela cantora estava na prostituição, no roubo, na mentira, e os crentes ficaram impressionados, decepcionados. Quantos crentes que falam, olha, eu me decepcionei com aquele cantor, com aquela cantora, com aquele pregador, com aquela pregadora, depois que eu descobri a maldade que aquela pessoa praticava. Aquela pessoa parecia tão santa, tão fiel a Deus,
E é o que Jesus está explicando aqui sobre os escribas e os fariseus, que aos olhos das pessoas eles pareciam pessoas santas, pessoas que obedeciam a Deus. Só que Jesus sabia a maldade que aqueles escribas e fariseus faziam. E aqui em Mateus capítulo 23, a partir do verso 1, Jesus explicou para toda aquela multidão as coisas erradas que os fariseus e os escribas faziam. E quantas pessoas que naquela época ficaram decepcionadas com os escribas e os fariseus, porque às vezes muitos viam eles orando, pregando, mas não viam as coisas erradas que eles faziam. E a palavra de Deus, ela nos ensina que vai chegar um momento, naquele dia do julgamento, vai ter gente que não vai ser salvo e vai falar para Jesus: mas mestre, em teu nome a gente expulsava demônios, em teu nome a gente curava enfermos, fazia maravilhas. E Jesus, ele vai falar: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado e a iniquidade. Porque hoje, muitas vezes hoje, em muitas reuniões em casa de oração, o pregador prega que o mais importante para o crente é falar em línguas estranhas. O mais importante para o crente é buscar os dons do Espírito Santo. Que o mais importante para o crente é operar milagres e maravilhas. Só que Jesus, ele pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele pregava doutrina. Jesus, ele pregava contra o pecado. A palavra de Deus diz que Jesus, ele deu poder para os seus 12 apóstolos expulsarem demônios, curarem os enfermos, ressuscitar os mortos. Só que Jesus ensinou para eles também a resistir ao pecado, a praticar o bem, a não mentir, a não matar, não roubar, não destruir. E a palavra de Deus diz que um deles, Judas Iscariotes, deixou o pecado entrar no coração dele, deixou o diabo entrar no coração dele. E Judas Iscariotes começou a roubar, a trair. E Judas Iscariotes não foi salvo. Mesmo ele sendo um apóstolo de Jesus, ele não foi salvo. Hoje, existem muitas pessoas que dizem: olha, eu sou um apóstolo, eu sou um pastor, eu sou um presbítero, eu sou um obreiro, eu sou um diácono, eu sou um dirigente, eu sou melhor que os outros. Só que Judas Iscariotes era um apóstolo de Jesus e não foi salvo. Então, títulos não vai levar ninguém para o céu. Ninguém vai ser salvo só porque é um pregador, porque é um dirigente, porque é um pastor, ou é um diácono, ou é um obreiro. A pessoa vai para o céu, vai ser salva por Deus, se a pessoa praticar o que Jesus ensinou. Se a pessoa praticar o que Deus ensinou, os mandamentos de Deus. Se a pessoa ler o que está escrito na palavra de Deus e praticar. Porque pastor, pregador, obreiro, diácono, não pode escrever o nome de ninguém no livro da vida. Porque o livro da vida, ele não está em nenhuma casa de oração, em nenhuma igreja. O livro da vida está lá no céu com Deus. E é só Deus que pode escrever o nome da pessoa no livro da vida.
E a palavra de Deus diz que aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida não será salvo. E quem que não vai ter o nome escrito no livro da vida? A palavra de Deus diz que os ladrões, os homicidas, os mentirosos, os feiticeiros, aqueles que se prostituem, aqueles que fazem o mal, eles não vão ser salvos, eles não vão herdar o reino de Deus. Hoje nós vemos pessoas que usam roupas do jeito que o diabo gosta. Mas a pessoa está profetizando. A pessoa está orando e o paralítico é curado. O cego volta a enxergar. O surdo volta a ouvir. Mas isso vai salvar a pessoa? Não vai. Né? Porque muitas pessoas dizem que Deus, Ele não está olhando para a roupa de ninguém. Deus só está olhando para o coração. Só que a palavra de Deus diz que nos tempos antigos era Deus que escolhia as roupas que os sacerdotes iam usar e que os levitas também iam usar. A palavra de Deus diz que quem fez as roupas para Adão e Eva foi Deus. Então, o crente ele tem que usar as roupas que honram a Deus. Os crentes eles não podem usar as roupas que aquelas pessoas que servem ao diabo usam. O crente ele não pode ficar falando mentira, falando palavrão, amaldiçoando. Porque não adianta nada a pessoa falar língua estranha na igreja e falar palavrão dentro de casa, xingar, amaldiçoar. Quantas mulheres que quando estão bravas com o filho, elas amaldiçoam o filho. Xingam o filho com palavrão. Mas dentro da igreja, fala língua estranha. E isso não adianta nada. Porque o crente ele tem que ser crente dentro de uma casa de oração, dentro de uma igreja, e ele tem que ser crente na casa dele, no serviço dele, aonde ele estiver. Aqui em Mateus capítulo 23, verso 28 diz, Mateus capítulo 23, verso 28 diz, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Uma pessoa pode enganar um pastor, pode enganar um pregador, pode enganar a igreja, mas essa pessoa não engana Deus. Eu vou obedecer a Deus na frente do pastor, na frente do dirigente, na frente do pregador. Só que o livro da vida não está com o pastor, não está com o dirigente, não está com o pregador. O livro da vida está com Deus. E a palavra de Deus diz que lá no céu tem um livro, que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala é escrito naquele livro. E que as pessoas serão julgadas pelo que tiver escrito naquele livro. E que a palavra de Deus diz que naquele dia do julgamento vai ser aberto os livros. Então,
Não adianta a pessoa ser fiel a Deus só no dia da Santa Ceia, na frente do pregador, do obreiro, da igreja, do pastor, do presbítero. A gente tem que obedecer a Deus e ser fiel a Deus em todos os lugares que a gente estiver, porque em todos os lugares que a gente estiver, os olhos de Deus estão ali nos olhando, e Deus ele está anotando lá no céu o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Não adianta a pessoa na igreja estar usando uma roupa aqui de crente, e quando a pessoa está em casa, usa uma roupa que desagrada a Deus, uma roupa que fica do jeito que o diabo gosta, uma roupa que as pessoas que não servem a Deus usam. Então é essa palavra que Jesus ensinou para aquela multidão, ensinou para os fariseus, e Jesus ele está ensinando para nós também. Muitas vezes a pessoa fala, mas esse ministério, ele tem uma palavra difícil, ele tem uma doutrina difícil. Não, essa palavra não é desse ministério, essa palavra é de Deus. Porque este ministério, aqui, dentro dessa casa de oração, não tem o livro da vida. O livro da vida está lá com Deus. Então, eu não posso salvar ninguém, o pastor da igreja não pode salvar ninguém, os irmãos, as irmãs da igreja não podem salvar ninguém. A gente só vai ser salvo se a gente viver uma vida aqui na terra de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus nos ensinou. Mas às vezes a pessoa fala, não, mas o pregador da minha igreja, mas o pastor da minha igreja diz que eu posso usar esta roupa que causa escândalo dentro da minha casa. Mas o livro da vida não está com o pastor, com esse pastor, com esse pregador que falou isso aí, está lá no céu com Deus. Então a Bíblia, ela já nos ensina como que o crente deve se vestir, como o crente deve falar, como o crente deve orar, como deve ser a vida do crente. Mas alguém pode falar, eu sou um dizimista fiel, eu vou ser salvo. Mas aqui a palavra de Deus diz que Jesus também disse que os fariseus eram dizimistas. E pensavam que somente eles serem dizimistas eles estavam salvos. Eles realmente devolviam o dízimo. Só que eles faziam coisas erradas. Eles mentiam, eles faziam maldade. E o crente, para ser salvo, ele tem que ser um crente completo. Quando Jesus curava um paralítico, Jesus não curava somente uma perna do paralítico. Ele curava as duas pernas do paralítico. Quando Jesus curava um cego, Jesus não curava só um olho do paralítico. Ele curava os dois olhos do paralítico. Porque Deus ele faz as coisas completas, e o crente também ele tem que servir a Deus de uma forma completa. Não adianta o crente somente ser dizimista e matar, e roubar e destruir, né? Aqui em Mateus, capítulo 23 e verso 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, ou seja, os fariseus eram dizimistas. O endro, o cominho
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, Jesus estava ensinando que os fariseus eles deviam ser dizimistas, mas eles também tinham que praticar justiça, tinham que fazer, tinham que falar o que Deus queria que eles falassem. Eles tinham que ser fiéis a Deus sempre. Eles deveriam resistir ao pecado. Eles deveriam lutar contra o pecado. Eles deveriam parar de mentir, de roubar, de destruir. Porque os fariseus e os escribas eles estavam fazendo somente uma parte. Eles estavam obedecendo a Deus somente em uma parte, que era ser dizimista. Mas a outra parte eles não estavam fazendo. Porque eles não praticavam a justiça, eles não tinham misericórdia de ninguém, e eles também não tinham fé. E aqui Jesus ele diz que eles estavam certos em serem dizimistas, mas eles tinham também que praticar justiça. Eles tinham que parar de falar palavras que amaldiçoavam. Eles tinham que parar de falar mentira. Eles tinham que parar de roubar, de matar, de destruir. Então, do que adianta o crente ter o nome escrito numa carteirinha de membro de uma igreja? Do que adianta o crente ter o nome escrito no livro de registro de membro de uma igreja e não ter o nome escrito no livro da vida? Né? Hoje tem muitas igrejas, muitas casas de oração que o pregador ele só fica falando, receba, receba, receba o Espírito Santo, e o povo começa a gritar, falar em línguas, mas a gente não vê aquele pregador pregando contra o pecado. A gente não vê aquele pregador pregando que as pessoas têm que obedecer os mandamentos de Deus, que as pessoas têm que praticar os ensinamentos de Jesus. A gente não vê o pregador pregando contra o pecado. E por isso que a gente vê ladrão falando em línguas. A gente vê mentiroso orando e paralítico caminhando. A gente vê ladrão, mentiroso, pessoas que estão na prostituição, no adultério, profetizando. Por quê? Porque não se prega contra o pecado. E muitas vezes a gente vê tanta gente fala, olha irmãos, vamos fazer uma campanha de oração por tal lugar que está passando por dificuldade. Não adianta fazer campanha de oração e não obedecer a Deus. Não adianta fazer campanha de oração pela internet e ser mentiroso, ladrão, viver na prostituição, no roubo, na mentira. Não adianta nada fazer campanha de oração, fazendo a vontade do diabo, porque a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou a pessoa serve a Deus ou serve o diabo. Não adianta a pessoa estar usando roupas do jeito que o diabo gosta e ficar fazendo campanha de oração por tal situação. Porque Deus ele nos ensina que os ouvidos de Deus eles não estão fechados para ouvir as orações. Mas a desobediência a Deus impede as nossas orações de serem respondidas por Deus.
A desobediência a Deus afasta as pessoas de Deus. E como que Deus vai ajudar uma pessoa que está longe dele? Se a pessoa escolheu, se o crente escolheu servir o diabo, como que Deus vai responder a oração desse crente? Se esse crente pratica as obras do diabo, como que Deus ele vai responder esse crente quando esse crente orar? Não vai, porque ele já escolheu quem ele vai servir, que é o diabo. Agora, aquele crente que obedece a Deus, aquele crente que pede perdão para Deus quando ele faz alguma coisa errada e não faz mais aquela coisa errada que ele fez, ele se arrepende de todo o coração, Deus ouve a oração dele e responde. Por quê? Porque ele está lutando contra o pecado. Ele está se esforçando para obedecer os mandamentos de Deus, para praticar o que Jesus ensinou. Então Deus, ele nos ensina que a gente tem que entregar nossa vida totalmente para Deus. Que o crente, ele não pode entregar uma parte da vida para o diabo e a outra parte da vida para Deus, não. Deus não aceita isso. Então, para a pessoa ser salva, a pessoa tem que entregar a vida totalmente para Deus. E o que é a pessoa entregar a vida totalmente para Deus? É a pessoa aprender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. A pessoa se esforçar para praticar a palavra de Deus. Se o crente ele errou, ele vai pedir perdão para Deus e não vai mais repetir aquele erro que ele fez. Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então vamos estar fazendo a oração para agradecer a Deus pela palavra que Deus nos revelou. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra, pela tua palavra de salvação que o Senhor tem revelado para nós, Senhor. Porque a tua palavra até nos ensina que o Senhor não deseja a morte do ímpio, mas o Senhor quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. A tua palavra também nos ensina, Senhor Deus, que há festas nos céus, quando uma pessoa que estava fazendo a vontade do diabo para de fazer a vontade do diabo e começa a praticar os teus mandamentos, Senhor Deus. Entrega a vida para ti, Senhor Deus. E a tua palavra também nos diz que o Senhor enviou, Senhor Deus, o teu Filho unigênito aqui, Senhor Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor nos ensina que o Senhor amou todas as pessoas, mas o Senhor só vai levar para o céu, para estar contigo, Senhor Deus, eternamente, aquelas pessoas que estiverem praticando os teus ensinamentos. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelos teus ensinamentos. Eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a cada pessoa que está vendo esse vídeo e nós que estamos aqui na tua casa de oração, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.